Atenção, senhores passageiros do voo 473. O embarque terá início no portão 12. Nossa, acho o máximo esse negócio de passagem cortesia. Essa incerteza se você vai conseguir ou não. Acho isso o máximo. Você também está esperando para embarcar no próximo voo? Ai, eu também. Eu acho que dessa vez vai rolar. Tô aqui esperando, acho que dessa vez vai rolar. Ai, gente, desculpa me intrometer aí no papo de vocês, mas vocês também estão esperando o bilhete de cortesia? Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Eu preciso muito pegar esse voo. Eu tenho compromisso inadiável amanhã. Eu também quero. Eu quero muito pegar esse voo porque eu não posso perder o show da minha banda de rock predileta. Você vai nesse show? É claro! Aquela muvuca, aquela fila enorme, aquele calor humano. Nossa. Eu gosto muito exatamente disso. Ah, não. Eu prefiro 1000 vezes ir no encontro dos meus amigos de faculdade. Nós demoramos anos para marcar essa data e finalmente conseguimos. Vamos fazer um churrasco com todo mundo, vai ser muito bom. Eu vou conseguir entrar nesse voo com certeza. Como que você tem certeza que você vai conseguir entrar assim? Porque sempre dá certo. Eu venho aqui 3 dias consecutivos e no terceiro dia dá certo. Sempre dá certo. Como assim sempre dá certo? Eu vou te contar um segredinho. Vem aqui. Eu uso essa meia aqui, ó, durante os 3 dias que eu fico aqui esperando. É batata que dá certo. É sempre a mesma meia. Que isso, colega? Que isso? Vai me falar que você é desse tipo de pessoa? Não, meu. Minha vibe é outra. Eu gosto assim, eu tenho uma ideologia do rock, entendeu? Aqui é sangue na veia, bem. Por isso que eu vou. Aonde essa banda vai, eu vou atrás. Já fui até pro exterior só pra ir no show deles. Beleza, mas... amigo, e você, qual é a sua estratégia para conseguir esse bilhete? Amigo? Colega, oi? Oi, desculpe, vocês estão falando comigo? Tá tudo bem com você? Olha, eu não te conheço não, mas você não parece estar nada bem, viu? Espero que não seja nada grave. Deixa eu te falar uma coisa então. Vou arrumar o que vai te deixar mais animadinho. Vou descolar para você um ingresso pro show de rock que eu vou. Você não tem noção. Quando você entra assim, dentro lá, onde é o show, aquele calor humano, aquela galera, todo mundo te acolhendo, aquele show, assim, todo mundo, aquele cheiro humano, todo mundo pulando, batendo cabeça. É muito bom. Você não faz ideia. Você viaja, você vai para outra dimensão. Você vai esquecer todos os seus problemas, eu tenho certeza, na segunda música. Obrigado pela preocupação, mas não é show de rock que eu estou precisando, não. É que eu tenho um compromisso lá que pode mudar a minha vida, pode mudar o rumo da minha história, entendeu? Mas então a coisa é muito séria. Espera um pouquinho que eu tenho aqui uma simpatia que vai dar certo pra você. Peraí, deixa eu pegar aqui meu pé de coelho, peraí. Cadê o pé? Você tá duvidando? Dá certo, amigo, é verdade, dá certo, sempre deu certo, é comprovado. Dá certo sim. Você vai ver ainda hoje, eu vou postar nas redes sociais a minha foto lá do churrasco com meus amigos. Você vai ver. Olha, esquece essa louca aí. Se você quiser, eu posso descolar para você um contato dos advogados. A minha família é dessa área, sabe? Se você quiser, eu consigo para você. Não, também não é advogado, não é caso de advogado, não. É que eu passei num processo seletivo e eu estou meio ansioso, entendeu? É a última fase. É seleção? Um pouquinho. Aí você explicou melhor agora, né? Peraí que eu tenho aqui uma ferradura que vai dar certo. Vai dar certo. Tem que confiar, mentaliza positivo. Não, muito obrigado. Eu cheguei até aqui sozinho, sabe? Assim, com a ajuda da minha família, tem muita gente torcendo por mim. Aliás, as coisas deram tão certo até agora que eu creio que tem uma força maior que está dirigindo tudo. Eu tenho certeza que vai dar certo. Obrigado pela boa intenção. Então, se você tem certeza que tem uma força maior, que tem muitas pessoas torcendo por você,
Relaxa então, fica tranquilo. É verdade, eu não precisava nem estar tão ansioso assim, mas é que é uma oferta de emprego que pode mudar a minha vida, sabe? E se eu for aprovado, eu vou ficar mais perto da minha mãe, ela está doente, meus filhos vão ter uma vida melhor, vão poder estudar em escolas melhores. É uma cidade bem melhor que essa, né? Até porque viver aqui nesse fim de mundo, né? Ninguém merece. Haja pé de arruda que eu tenho lá em casa para me manter. Olha, sabe o que é? É que a gente passou uma fase muito difícil. A gente foi envolvido em dívidas de outras pessoas e de outras empresas. Então eu perdi minha empresa, perdi casa, perdi carro, a gente perdeu tudo. E a gente ficou endividado muito tempo. E agora essa chance acendeu a esperança, entendeu? De conseguir dar a volta por cima e enfim, passar essa fase difícil. Claro, claro. Vem comigo, amigo. Vou te ensinar uma simpatia. Vem aqui. Mentaliza, começa desde já. Energiza. Positivo, positivo. Vem comigo, fecha os olhos. Você está vendo? O bilhete está chegando. O bilhete está vindo na sua mão. Você está enxergando? Não, acho... Mentaliza, você não está sendo positivo. Eu acho que não precisa disso, obrigado, mas acho que não é necessário. Senhora Melissa Ozzi. Opa, sou eu mesma? Pois não? Senhora, o seu bilhete, o embarque no portão 12, a senhora pode se encaminhar. Não falei que eu ia. Fui! Hashtag partiu! Senhora Vera Camargo. Sim, querida, sou eu. Seu bilhete? Falei para você mentalizar positivo. Lógico, você vai conseguir. Falei para você. Obrigado. Viu? Tem certeza que você não quer ficar com o pé? Não, obrigado. A meia, não? Não, a gente se vê lá dentro daqui a pouquinho. Tá bom. Seu bilhete. Obrigada, querida. Senhora, não tem mais nenhum nome na lista? Não, para esse voo nós só tínhamos 2 passagens cortesia. Não, mas deve estar havendo algum engano. Me disseram que esse voo estava vazio, que eu ia conseguir embarcar. Estava, mas nós só temos 2 passagens cortesia. Não, senhora, olha direitinho na sua lista, na outra folha, não tem nenhum nome anotado assim, de última hora? Não, senhor, infelizmente nós não temos outra vaga. Não, peraí. A senhora está nervosa. Não, eu estou bem calmo. O senhor que me parece um pouco alterado. Mas eu cheguei aqui desde ontem. Eu dormi nessa poltrona esperando essa vaga para embarcar. Eu tenho que ir, é urgente. Eu entendo, senhor, mas infelizmente nós não temos vaga. Mas eu tinha certeza que eu ia conseguir. Mas não conseguiu. Quem sabe se as pessoas planejassem um pouco melhor a vida, não teria tanto estresse. Como assim? Planejar melhor? Eu recebi ontem a convocação para essa reunião amanhã. Assim que eu recebi, eu vim direto para cá. A senhora tem que me ajudar, a senhora pode me ajudar. Consegue uma vaga para mim, por favor. Olha, eu vou conseguir uma vaga para o senhor, sim. Vou conseguir. Uma vaga no hotel que nós temos bem próximo aqui ao aeroporto. Temos convênio com a companhia aérea, vai ficar num valor interessante. Não, minha senhora, não é vaga em hotel que eu preciso embarcar nesse voo. A senhora não está entendendo. Senhor, o senhor está me prendendo e eu preciso finalizar o embarque. Com licença. Mas não pode estar acontecendo isso. Não pode estar acontecendo isso comigo. Deu tudo certo até agora. Como que eu vou morrer na praia? Meu Deus, por quê? Por quê? Por quê? Olá, boa noite a todos. Quero estender mais uma vez as nossas mais cordiais boas-vindas a você. E que bom que você decidiu estar hoje aqui. Se você ainda não sabe ou não conhece, essa é a Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe para que juntos nós possamos viver a cada semana uma experiência real com Deus. Na semana passada nós iniciamos uma nova série de mensagens intitulada Desapontados com Deus. Nessa série nós nos propusemos abordar um tema difícil. Mencionei inclusive na semana passada, no início da série. Um tema que não é fácil a nós. Entender o porquê da dor, do sofrimento, da angústia, das muitas dúvidas que nós passamos como seres humanos. Crianças que morrem de fome na África, furacões, enchentes, secas, guerras, violência, morte.
E certamente a pergunta vem a nós: por quê? Por quê? O resultado? Muitos hoje vivem desapontados com Deus. É como se uma porta fechasse e não mais esperança existe. Desapontados pela dor, desapontados pelo sofrimento, desapontados por vidas destruídas, desapontados pelo crime, desapontados por abuso, desapontados pela morte. Na verdade, como eu já mencionei, o próprio Jesus Cristo nos advertiu, queridos, sobre essa situação, a situação da vida humana. E Ele nos disse o seguinte: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. O problema é que nessa afirmação Jesus não menciona, nem explica a questão do porquê. Nesse mundo vocês terão aflições, mas Ele não dá a nós as respostas. Por quê? E essa é a pergunta que tem estado no coração do homem por milênios. Por quê? Por que coisas más acontecem com pessoas boas? Porque expectativas que aparentemente merecem uma resposta positiva não recebem. E outros que às vezes esperam por algo tão banal, vem o seu desejo atendido. Por quê? E nós, queridos, encontramos a mesma pergunta no Antigo Testamento, da vida e experiência de um homem chamado Jó. Eu gostaria que você acompanhasse com atenção aquilo que nós encontramos nesse livro. Depois disto, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento, dizendo: por que não morri ao nascer? E não pereci quando saí do ventre? Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Não sei quanto a você, mas eu posso até ouvir Jó dizendo, ou melhor, perguntando: por quê? Por quê? E eu pergunto a você: será que ele é o único a se sentir assim? Aquilo que a gente presenciou nos últimos anos, no último século, 2 guerras mundiais, holocausto, fome em diversos lugares, surgimento de doenças como AIDS, genocídio, purificação étnica. Por quê? Há poucos anos foi feita uma pesquisa de opinião pública na América, em que a pergunta principal foi essa: se você pudesse fazer apenas uma pergunta a Deus, qual seria essa pergunta? E adivinhem vocês qual foi o resultado? A pergunta número 1 na mente das pessoas entrevistadas foi essa: se você tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta a Deus, a pergunta seria: por que existe sofrimento no mundo? Interessante é que as pessoas casadas foram as que mais fizeram essa pergunta. Vocês estão aí? Foi só para descontrair, não estava na pesquisa não. Eu pus de propósito para ver se vocês me acompanham. Queridos, só para alguns, essa não é uma pergunta apenas intelectual. Deus, por que existe o sofrimento? Para muitos não é uma pergunta apenas envolvendo uma questão teológica. Para muitos essa questão é real. E quem sabe, muitos que estão aqui hoje sabem exatamente o que eu estou falando. Você já passou por dor? Você já passou pela perda de alguém que você amava? Você está passando pela incerteza de uma doença que aparentemente não tem cura? Você já viu parentes ou amigos próximos a você passar por situações similares? E como eu gostaria, queridos, de nesse momento dizer para vocês que eu tenho as respostas que você tanto procura. Mas eu preciso ser sincero: não tenho. Não tenho. Nós vimos na semana passada que a Bíblia afirma que a nossa perspectiva é limitada.
a realidade que vemos é limitada. O texto que abordamos foi esse. O que agora vemos é como uma imagem perfeita num espelho embaçado. Em outras palavras, nós não temos o completo conhecimento daquilo que está ao nosso redor porque somos seres humanos, limitados, finitos. É como se houvesse uma neblina ao nosso redor. Nós temos certa visibilidade, só que ela é restrita. E aqui é importante nós entendermos que, apesar de ser restrita, existem, queridos, alguns aspectos que Deus nos revelou para que nós pudéssemos saber em que direção ir. E aqui, em sua palavra nós encontramos, queridos, o suficiente para que nós tenhamos paz em nossa mente, em nossa alma, a despeito das circunstâncias que possamos estar vivendo nesse momento, a despeito da dor e sofrimento, quem sabe que muitos passamos no passado, a despeito de situações futuras que nos levarão a sentir medo. A Bíblia diz: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. Nós podemos não ter a visão completa, há momentos que a visibilidade é quase zero. Em alguns momentos é como se nós estivéssemos sem maneira alguma de enxergar. Nós não temos a visão periférica do que está acontecendo, mas existem algumas verdades, existem alguns sinais, algumas marcas aqui na palavra de Deus que nos mostram o caminho a seguir. E se você mantém seus olhos fixos nessas marcas, como aquelas marcas na pista, você pode chegar no destino final onde o seu coração e a sua mente, sua alma encontrarão descanso e paz. Quais são essas marcas? Quais são os sinais que nós precisamos seguir quando nós passamos pelas tempestades ali da dor e sofrimento? Eu gostaria de sugerir a você 5 desses sinais, 5 marcas. E quem sabe seria até interessante aqueles que puderem, conseguirem enxergar, tomar nota de algumas delas. Talvez poderão ajudá-lo no momento da tempestade. Em momentos de dor e sofrimento, lembre-se: Deus não criou o mal e o sofrimento. Pelo contrário, Deus criou um mundo perfeito, sem a presença e nem os efeitos do mal. A Bíblia afirma que viu Deus tudo quanto tinha feito e eis que era muito bom. Mas como nós também vimos, imediatamente surge a pergunta: se Deus não é o autor do mal, de onde o mal veio? E a resposta, nós vimos, tem a ver com o fato de que Deus nos criou com aquilo que nós chamamos de livre-arbítrio. A capacidade que cada um de nós possui de fazer escolhas de maneira livre. Só que aí surge uma outra pergunta: por que Deus nos criou e nos colocou nesse mundo com livre-arbítrio? Porque de outra forma esse mundo não existiria. Porque a essência de Deus, queridos, a essência daquilo que Ele tanto deseja de cada um de nós resume-se em uma palavra. Essa palavra é amor. A Bíblia afirma que Deus é amor. Portanto, a única forma para que a atitude humana seja dirigida pelo verdadeiro amor é através da existência desse dom, o dom da escolha, o dom do livre-arbítrio. Porque sem ele, qualquer expressão de amor seria artificial. Você conhece aqueles ursinhos de pelúcia? Alguns você aperta o peitinho dele e ele fala: eu te amo. Eles tem um chipzinho lá dentro, foram programados assim. Quem gostaria de ter um namorado ou uma namorada que para ele expressar ou ela expressar, você tem que apertar um botãozinho nele? Eu te amo. Isso não é amor. Só que uma coisa precisa ficar bem clara aqui, queridos: Deus não é o autor do mal. Ele apenas permitiu a possibilidade que o mal pudesse se manifestar ao criar suas criaturas com esse dom, o livre-arbítrio. Portanto, a origem do mal, queridos, não é Deus, e sim o indevido uso desse dom que Ele nos deu.
Só que alguns ainda podem estar se perguntando: será que Deus não poderia prever que tudo isso iria acontecer? Mas Ele podia evitar tudo isso. E a resposta é: obviamente, Deus pode, Deus conhece todas as coisas, senão não seria Deus. Mas por que então Ele decidiu criar esse mundo, mesmo sabendo sobre a possibilidade, ou na realidade, sabendo que isso iria acontecer? Aqueles que são pais vão entender o que eu vou dizer agora. Ter filhos. Ter um filho significa passar por momentos difíceis. Só que existem momentos simplesmente maravilhosos quando você tem um filho. Mesmo sabendo das consequências negativas, quem sabe que uma decisão como essa pode trazer, a decisão de ter filhos, nós queremos ter filhos. Por que nós fazemos isso? Porque também existe uma grande real possibilidade que essa decisão de ter filhos vai trazer alegrias imensas e um relacionamento significativo. Um relacionamento de amor entre nós e nossos filhos. O mesmo acontece com Deus. Ele sabia que muitos iriam se rebelar contra Ele, mas Ele também sabia que muitos escolheriam segui-lo, amá-lo, obedecê-lo, e tomariam a decisão de passar a eternidade ao seu lado. Portanto, ao ponderar sobre esse mistério que envolve o sofrimento e o mal, nós nunca podemos nos esquecer dessa primeira marca. Deus não criou o mal. Só que aí surge uma das mais discutidas questões sobre Deus e o sofrimento humano. Tudo bem, se Ele não é o originador, mas se Ele é amor, como a gente viu há pouco, por que Ele permite que o mal leve pessoas, muitas delas aparentemente boas, a sofrer? Inclusive é o título da mensagem de hoje. Por que Deus permite o mal? E essa pergunta que nos leva para o segundo sinal. Apesar de Deus nunca ter desejado que o homem sofresse as consequências de uma escolha errada causada pelo mal. A segunda marca que você precisa se lembrar é que Deus pode usar o sofrimento para o bem. O quê? Isso que vocês ouviram. Deus pode, e Deus usa o sofrimento para atingir algo de bom. Isso ocorre de diversas formas. Eu quero mencionar pelo menos 3 delas. A primeira delas é que o sofrimento pode atrair a nossa atenção para Deus. Qual que é o propósito do sofrimento na história humana? Na verdade, o sofrimento, queridos, ele pode levar pessoas ao arrependimento, porque somente após o sofrimento, somente após um desastre, nós vemos através da história que nações, povos e indivíduos se voltaram a Deus. Sofrimento, queridos, então, pode nos levar ao ponto que nós reconhecemos a nossa situação e podemos até chegar ao ponto de nos arrepender das escolhas erradas que fazemos. Já mencionei diversas vezes, muito do sofrimento que temos são as escolhas erradas que fazemos que nos levam a essa situação. Só que, infelizmente, muitos só aprendem através dessa forma. Uma forma que é difícil e dolorosa a nós algumas vezes. Já tive muitas experiências na minha vida que só aprendi a lição depois de sofrer. Me recordo algumas delas agora. Uma delas foi quando meus pais diziam a mim, minha mãe até fala, parece que a gestação dela comigo foi dentro de um carro, porque eu tinha absoluta paixão por dirigir. Até hoje eu sou assim. Para mim, dentro do carro só tem um lugar para me ficar, o lugar do motorista. Então, se você quiser me dar uma carona, me dá a chave, ok? Gosto demais de dirigir. Só que essa paixão começou muito cedo, numa época que você não pode dirigir. E eu aproveitava uma situação de que, quando eu lavava o carro dos meus pais, eu tinha a oportunidade, porque eles não estavam perto, de dar uma escapadinha. Que amor eu tinha por lavar carro, vocês nem imaginam.
E era aquele Passat. Vocês lembram aquele Passat verde abacate? Vocês lembram? Domingo de manhã, lavava o carro, feliz, porque eu sabia que uma hora um dos dois ia distrair, e eu pegava o carro e dava umas voltinhas pelo quarteirão. Era um local totalmente residencial, local tranquilo, domingo não tinha ninguém na rua. E eu pensava, o que vai acontecer? Nada. E pegava o Passatão e saía dirigindo. Eu. Ninguém para ver. Cedinho. Sol ali, começando a amanhecer, e eu andando de carro. Abri o vidro, colocava para fora. Não vou nem dizer para vocês a idade que eu tinha, mas eu ia. Para a polícia não me prender hoje, pelos erros do passado. Feliz da vida. E meus pais, não faça isso, filho, não faça isso. E um belo dia, eu dirigindo, eu sozinho, veio um senhor. E obviamente eu penso, eu paro, ele para, vai dar tudo certo, um passa primeiro. E para surpresa dele e minha, ninguém parou. Bateu no Passatão no meu pai. E depois chegar em casa um carro amassado, escutar deles, e minha mãe disse, meus pais, os dois, filho, você vai pagar esse conserto. Tem hora que só quando a gente sofre para aprender a lição, não? Queria que você prestasse atenção numa frase que um dos grandes autores cristãos, C.S. Lewis, certa vez ele escreveu algo mais ou menos assim: em nosso prazer Deus sussurra, em nossa consciência Deus fala, em nossa dor Deus grita. A dor é o megafone de Deus para despertar um mundo que está surdo. E quão certo estava Lewis ao escrever essa afirmação. Que eu tenho certeza que muitos de vocês sabem exatamente do que eu estou falando. Eu sei disso porque é assim que é a nossa vida, a minha vida é a sua. Quando tudo vai bem, saúde, dinheiro, casamento, negócios, muito provavelmente, a grande maioria das pessoas deixa Deus de lado. Só que quando a dor, o sofrimento, a angústia vem a nós, qual é a primeira coisa que a gente faz? Caímos de joelhos e suplicamos, Deus me ajuda. Até quem não crê em Deus diz, Senhor, Deus me ajuda. Socorro. Deus me ajuda. Queridos, a Bíblia nos diz o seguinte, porque Deus, e ouçam com atenção, porque Deus às vezes, não é sempre, às vezes, Deus às vezes utiliza o sofrimento em nossas vidas para nos ajudar a nos afastarmos do pecado e procurar a vida eterna. Nunca devemos lamentar que Ele o envie. Essa é uma afirmação dura de ser aceita, não. Nunca devemos lamentar quando Deus permite que o sofrimento nos atinja. Por quê? Porque o sofrimento nos afastará, se você permitir, do seu erro. E pode levá-lo ao arrependimento. A dor, queridos, muitas vezes leva pessoas a Deus. E se for necessário sofrimento, para que você possa conhecer Deus, agradeça pela dor. A segunda marca, na verdade, um segundo aspecto que podemos aqui encontrar sobre o sofrimento, é de que o sofrimento ele pode moldar nosso caráter. E Deus também ele permite situações de sofrimento com o propósito de transformar o nosso caráter para que nós sejamos mais semelhantes ao sonho que Ele tem na nossa vida, para que possamos ser mais semelhantes a Cristo. Paulo escreveu, e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que o sofrimento produz a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus e essa aprovação cria a esperança. A grande verdade é que a transformação do nosso caráter não vem por acaso. É necessário um processo que muitas vezes envolve privações, sacrifício, prova, dificuldade, disciplina. Quando você vê, por exemplo, a vida de modelos ou atletas, quanto esforço é necessário para alcançar o sonho? Quanta dieta é necessário, quanta dedicação, horas e horas de treinamento, com o único objetivo de alcançar o sucesso. E para termos uma mudança real na nossa vida, nós precisamos, em nosso caráter, muitas vezes passar por essas provações.
Por exemplo, como poderia existir coragem em nosso mundo se não houvesse risco? A Bíblia nos diz, e nos fala sobre o exemplo do próprio Jesus Cristo. Ouça, embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos seus sofrimentos, a ser obediente. E aqui nós vemos que Jesus, ele aprendeu a ser obediente a Deus Pai. Como? Através do sofrimento. E a pergunta aqui é, se isso é necessário para que Jesus Cristo tivesse essa experiência, por qual razão não seria necessário para nós? Hein? Portanto, certo grau de sacrifício é necessário para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Mas alguns podem estar se perguntando, por que eu tenho que sofrer tanto? A Bíblia nos diz que Deus ele é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam provados além do que podem suportar. Mas quando forem aprovados, Ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E eu falo a vocês sobre meios que Deus pode utilizar o sofrimento para atrair a nossa atenção. E a terceira forma é que o sofrimento pode ser usado, queridos, como disciplina para o nosso próprio bem. Com amor. Com amor, Deus disciplina seus filhos com o propósito de salvá-los. Nós encontramos na Bíblia, também de maneira direta, uma afirmação que diz o seguinte: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus os está tratando como seus filhos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. O nosso problema em compreender esse lado do sofrimento é que nós confundimos disciplina com punição. Punição é retribuir por um comportamento errado, quem sabe de algo que fizemos no passado. Só que isso não é disciplina. Disciplina é uma maneira amorosa de corrigir o comportamento de alguém para que ele tenha um futuro melhor. Disciplina. Semana passada eu mencionei para vocês o probleminha que eu tive com a minha pequenininha, com a Gabi, que pôs na agenda dela: amanhã não haverá aula. E eu perguntei para ela: filha, quem escreveu isso aqui? Ela disse: a professora onde? Na lousa, eu copiei da lousa. Não haverá aula, haverá com H, certinho. E eu não vou ligar para a professora às 6 da manhã para ver se era ou não era, né? E não era. Não foi para a aula. Isso foi antes do carnaval, viajamos para ver os avós. E eu soube desse todo o processo praticamente na viagem. O que fazer? E aí tomamos a decisão, minha esposa, de discipliná-la. Lindo domingo de sol na casa dos avós, e ela só pôde ver os irmãos na piscina o dia inteiro. Não. Em virtude do que você fez, você não irá para a piscina. Ela não vai esquecer dessa tão cedo. Só que na realidade, queridos, a pior coisa que nós podemos fazer como pais é ver nossos filhos que quando vão em direção a um caminho errado e a gente simplesmente não os disciplina. Eu pergunto a você: será que a gente gosta de disciplinar os filhos? Será que eu gostei de fazer isso? Lógico que não. Meu coração dizia: deixa ela andar um pouquinho. Não. Eu odeio ter que disciplinar meus filhos, mas para proteger a quem eu amo do mal que a vida pode trazer a eles por escolhas erradas que fazem, eles precisam aprender lições. E para isso precisam ser disciplinados, não punidos, disciplinados. Mas será que nós precisamos passar por essas experiências? A grande questão aqui, queridos, é que Deus tem um panorama geral da nossa vida. Ele consegue ver, nós não. Nós somos limitados em nossa perspectiva, a nossa mente as nossas experiências são finitas. Só que Deus sabe como permitir que o sofrimento possa, em realidade, trazer algo de bom para nós. Deus sabe como usar a disciplina de forma que sejamos beneficiados
de uma forma ou outra. Imagine comigo um leão preso numa armadilha pela pata. Se você tenta ajudá-lo, será que ele vai entender? Com uma pata presa, se você se aproxima, o que ele faz com a outra? Provavelmente te ataca. Só que para soltar você vai ter que empurrar de alguma forma, abrir a armadilha. O leão não consegue ver o todo. E da mesma forma, nós também não conseguimos ver o todo e muitas vezes estamos dispostos a atacar porque sofremos. Só que uma coisa você pode ter certeza, e eu queria que você ouvisse bem o que eu vou dizer agora. Cada tristeza, cada mágoa, cada lágrima derramada, um dia você saberá o porquê. E você não terá dúvidas de que Deus utilizou o melhor meio possível para chamar sua atenção. Para ter você do lado dele por toda a eternidade. E naquele dia você vai agradecer a Deus pelas provações que Ele permitiu que viessem à sua vida. Porque Deus, queridos, é o único que pode extrair algo de bom do mal. E assim Ele faz cumprindo a maravilhosa promessa que nós encontramos no Novo Testamento. Ao ler, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo o sofrimento. Você se lembra da experiência de José? Já mencionei diversas vezes a história desse jovem. 12 anos de sofrimento, 12 anos de injustiça, 12 anos de dor, dúvida, de escravo a prisioneiro e de repente, de uma maneira extraordinária, governador do Egito, vendido por seus irmãos, traído por uma mulher mentirosa. E agora, com poder diante de si. Só que quando ele revê os irmãos, de uma maneira marcante, José diz o seguinte a eles: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O quê? Deus tornou o mal em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos, inclusive a de vocês. Deus, queridos, tinha um propósito bem maior do que José podia imaginar. E se você escolher seguir o caminho, o propósito de Deus na sua vida, Ele promete extrair o bem de qualquer sofrimento que você possa estar passando hoje. Ah, pastor, você está dizendo isso porque você não conhece o meu sofrimento. Você não sabe a dor que eu estou passando. Em certo sentido, você tem razão, eu não conheço. Mas eu tenho certeza que Deus pode transformar qualquer coisa que tenha acontecido na sua vida no passado, ou algo que você está passando hoje, para que possa ser uma bênção a você no futuro. E essa certeza não vem da minha mente. Essa certeza vem, queridos, porque o próprio Deus passou pela pior coisa que poderia ter acontecido na história do nosso mundo. E Ele transformou esse episódio na melhor coisa que poderia ter acontecido na história do nosso mundo. E qual foi a pior coisa que poderia ter acontecido? A morte de seu filho. A morte de Cristo na cruz. Deus pode usar qualquer experiência negativa para trazer algo de positivo para a nossa vida. E eu creio que Ele pode, queridos. E a Bíblia afirma que Ele assim fará a cada um de nós. Só recapitulando os sinais que vimos até aqui. Deus não criou o mal, o sofrimento, só que tudo isso começou pelo uso errado do livre-arbítrio que Deus concedeu às suas criaturas. E o segundo sinal, embora o sofrimento não seja bom, Deus pode usá-lo para o bem, como nós acabamos de ver nessas 3 formas em que o sofrimento vem a nós. Terceiro sinal, em breve o sofrimento cessará e o mal será julgado. Só que muitos dizem, se Deus tem todo o poder do universo para erradicar o sofrimento e o mal, por que Ele não faz isso agora?
E que eles não se deixem iludir, porque Deus ainda não eliminou o mal, não significa que Ele não fará isso. O dia se aproxima, e bem mais rápido do que você imagina. A Bíblia diz então virá o fim, quando Ele entregar o reino de Deus, o Pai, depois de ter destruído todo o domínio, autoridade e poder. Pois é necessário que Ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Mas por que Ele demora em cumprir sua promessa? Por causa, queridos, do seu amor. Queridos, se ainda não temos o fim do mal, é porque Deus nos ama. Sou estranho, eu sei. É estranho afirmar isso. Só que Ele próprio nos revelou. Ele não está sendo vagaroso com a sua volta prometida, embora por vezes pareça assim. Mas Ele está esperando pela boa razão de que Ele não quer que ninguém pereça. E então dando mais tempo para os pecadores se arrependerem. Deus está afirmando, queridos, um pouco mais. Deus está esperando um pouco mais. Segurando ali o último capítulo da história humana, como hoje nós a conhecemos, para que muitos se arrependam. E alguns entre nós, nesse momento, alguns dos que estão aqui, entre as centenas de pessoas que estão aqui nesse momento, quem sabe você que nos assiste, não sei. Alguns ainda não conhecem a Deus como Ele sonha que o conheçam. Quem sabe alguns entre nós, nesse momento, ainda não se decidiram por seguir a Deus, por seguir as orientações que Ele apresenta em sua palavra. Quem sabe alguns entre nós, se Jesus voltasse neste momento, talvez não estariam preparados para recebê-lo. Só que Ele diz: filho, eu o amo demais, por isso eu ainda estou esperando por sua decisão. Filha, por isso eu estou segurando a história humana, para que você possa aceitar meu propósito para a sua vida. Só que ainda não terminamos os sinais. O quarto deles é o seguinte: o sofrimento de hoje, queridos, é pequeno quando comparado com a recompensa do amanhã. E eu não estou dizendo isso para minimizar a dor. Sei que alguns estão sofrendo entre nós, sei que alguns estão passando por provações, acham que não podem mais suportar. Mas eu queria que você prestasse atenção comigo em algo que foi escrito por alguém que foi duramente castigado. Alguém que passou fome, sede, frio, sofreu provações que muito provavelmente ninguém de nós sofreu. E ninguém de nós jamais sofrerá. Paulo. E esse homem escreveu o seguinte: essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. E isso não é tudo. Em outra ocasião ele também afirmou: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Sofrimento passageiro não tem como ser comparado com a recompensa do futuro. Imagine comigo. Como é que podemos entender? Imagine comigo. Você começa um ano, primeiro dia do ano, 1º de janeiro. E o 1º de janeiro se torna o pior dia da sua vida. Você foi dormir tarde, depois de dormir você consegue acordar, sai da cama, bate o dedinho ali na quina da cama, liga o chuveiro, água fria, tudo errado. Só notícia ruim o dia inteiro. Sabe aquele dia que está tudo errado? 1º de janeiro. Só que os demais, o 2º, 2 de janeiro, 3 de janeiro, na sequência, dias, semanas, meses, os 364 dias desse ano são maravilhosos. Só coisa boa. Do dia 2 de janeiro a 31 de dezembro, só coisa boa. Se no último dia do ano alguém chega e pergunta: como é que foi seu ano? O que você responde? Como é que foi seu ano?
10, maravilhoso. Tive um ano maravilhoso. Queridos, o sofrimento momentâneo comparado com a eternidade, a dor e o sofrimento de um dia, não é esquecido, mas quando comparado ao todo do ano, ele tem o seu impacto tremendamente reduzido. E essa, queridos, é a perspectiva da eternidade. O panorama que Deus quer que nós tenhamos na nossa existência. Não significa que você e eu, nós vamos ignorar a dor que nós passamos na nossa vida. Você pode, quem sabe, viver uma vida, não sei quantos anos, 80, 90. Hoje, dificilmente chegamos a 100, não é? E na vida aqui de 80, 90 anos, a gente passa por dias de terrível sofrimento e dor. Muitos chegam ali no final da sua vida pensando como Jó. Como é que ele disse mesmo? Nós lemos no começo. Porque não morri ao nascer e não pereci quando saí do ventre. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Que vida terrível é essa? Só que no céu, vivendo somente ali o início da eternidade ao lado de Deus, só o início da eternidade. Vamos imaginar ali depois de 834.232.000 anos com Deus, o comecinho da eternidade, na presença ali do Criador do Universo. Se alguém chega para você e pergunta: escuta, como é que está sendo a vida aqui no céu? O que você vai dizer? Maravilhosa. Melhor que isso, impossível. Escuta, mas e aqueles primeiros 80 anos ali que você passou ali na terra ali? Antes de você chegar aqui? Quais anos? Nem lembro deles. O que é 80, 90 anos diante da eternidade? Dentro do contexto e da perspectiva de Deus. Os anos de sofrimento e dor que aqui passamos, queridos, não há como compará-los com a alegria e a felicidade eterna que Deus tem preparado para cada um de nós. E Deus, queridos, Ele prometeu a cada um que em breve, muito em breve, se você confiar nele, Deus prometeu um momento que não haverá mais choro, momento que não haverá mais lágrimas, momento que não haverá mais dor, momento que não haverá mais sofrimento, momento que não haverá mais o caos que aqui vivemos, quando nós poderemos estar em perfeita harmonia com Deus por toda a eternidade. E a Bíblia nos diz que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Deus, queridos, Ele colocará tudo dentro da perspectiva correta. E isso vai fazer toda a diferença na nossa vida. E para concluir, o último sinal, a última marca que eu quero sugerir a você hoje, é que viver em amargura ou em confiança diante da dor e sofrimento, duas opções, é uma escolha. É uma decisão que você precisa tomar. Você pode viver em amargura quando a dor e o sofrimento aparecem na sua vida, ou você pode viver em confiança, buscando ali em Deus paz e coragem para você enfrentar as adversidades da vida. Nós temos inúmeras situações como esta. Pessoas que, por passarem por experiências muito similares de vida, mas pessoas diferentes, as mesmas circunstâncias, alguns se tornam extremamente amarguradas e iradas com Deus. E outras que passam por situações similares, mas por ter uma atitude diferente, têm confiança. Alguns fogem de Deus, outros correm para Ele. Uma escolha. Quando momentos de dor e sofrimento nos sobrevêm, nós podemos tanto nos afastar de Deus, ou nos aproximar dEle. E por isso que Cristo disse, eu digo isso para que, por estarem unidos comigo, vocês tenham
paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu queria que você prestasse atenção em duas palavras nesse texto. Duas coisas que nós precisamos quando nós vamos a Cristo. Para lidar com o sofrimento do passado, nós precisamos de paz. E para lidar com o sofrimento do futuro, nós precisamos de coragem. E Cristo está dizendo mais ou menos o seguinte para você e para mim: eu posso dar para você exatamente o que você precisa para superar esse momento de dor, paz e coragem. Você só precisa de uma coisa: confiar em mim. E talvez seja por essa razão que Davi escreveu de maneira maravilhosa no livro dos Salmos: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Deus, queridos, está sempre perto daquele que sofre. Deus está sempre ao lado daquele que sofre. Mesmo quando você não vê, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando você não compreende, tenha uma certeza: são nos momentos que você mais sofre, são esses os momentos que Deus está mais próximo de você. Queridos, por milênios o ser humano tem perguntado: por quê? Por que existe sofrimento? Por que um Deus de amor permite que isso aconteça? Mas, queridos, eu queria que você compreendesse que a suprema resposta de Deus a esse porquê, porque quem sabe nós continuamos fazendo a mesma pergunta: por quê, por quê, por quê? Sem perceber que Deus já nos respondeu. E a suprema resposta de Deus não foi apresentada a nós, queridos, por simples palavras. A resposta de Deus não veio a nós através de uma explicação filosófica ou de um desenvolvimento teológico. A maior resposta de Deus a nós nos é dada através de uma decisão que Ele tomou. A decisão de vir a este mundo e passar por tudo aquilo que nós passamos, de viver as mesmas dificuldades, as mesmas provações, a mesma dor, o mesmo sofrimento. Deus veio a esse mundo como uma criança e suportou todo o sofrimento que jamais precisaremos passar, para que hoje nós pudéssemos ter esperança. Esperança de alcançar, queridos, o livramento da armadilha do mal. Cristo, queridos, é a resposta ao problema do sofrimento. Por quê? Cristo é a resposta à dor e o sofrimento. E eu confesso, eu não conheço a tua situação. Não sei o que você está passando neste momento, mas eu queria que você fizesse a seguinte pergunta a você mesmo. Cada um de vocês, você que está na sua casa, feche seus olhos nesse momento comigo e faça a seguinte pergunta: como será o final da minha vida? Se você toma a decisão hoje de tomar um caminho oposto àquilo que Deus quer de você, pergunte a você mesmo: como será o fim da minha vida afastado de Deus? Será que eu vou ter esperança?
Esperança naquele dia, no último dia. Porque eu não sei se você já parou para pensar, mas cada um de nós carrega um cronômetro regressivo sobre a nossa cabeça. Todos nós, indo em direção ao fim. Será que você vai encontrar? Pergunta a você, mas será que eu vou encontrar perdão naquele momento? No último dia. Se Deus não intervir na história humana, queridos, eu e você nos aproximamos do último dia. Último dia da nossa vida. Será que eu vou ter paz e esperança quando tudo acabar? E nesse início de noite, querido amigo e amiga, eu quero fazer um convite a você. O convite é que você possa aceitar o amor de Deus a despeito da dor, a despeito do sofrimento. É que você possa permitir que Ele, Deus, o segure em seus braços e o guarde para todo sempre. E hoje Ele te convida uma vez mais: filho, filha, eu sei que você está passando, mas confia em mim. Confie em mim. Deus eterno, muito provavelmente entre nós há pessoas que sofrem. Aqui nesse auditório, aqueles que assistem essa mensagem nesse momento, alguns têm nesse instante seu coração sangrando pela dor e sofrimento que vivem. Com Deus, suplico tua bênção, tua direção sobre cada pessoa que aqui se encontra. E que mesmo em meio aos momentos de dor e sofrimento, que possam confiar em Ti. Bom Deus, nós aguardamos com ansiedade o momento que Teu Filho Jesus Cristo retornará a esse mundo. E que possamos, por toda a eternidade ao Teu lado, viver a alegria da Tua presença e companhia. E os poucos anos que vivemos nessa terra ficarão para trás, para sempre. E isso te lhe suplicamos em nome e pelo amor dele, Jesus. Amém, Senhor.